Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje você vai ver como está o mercado de ovos de galinha. Vai ver também que sai o primeiro navio com carga de carne suína vendida para o Canadá. Vamos comentar sobre a variação acumulada dos preços da soja e também do milho. E entre 2018 e a parcial de agosto de 2022, o milho e soja cresceram. Vamos falar também sobre mutirões de renegociação de dívidas de operações do crédito rural. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado de ovos. Em contínua elevação, os preços dos ovos em patamar recorde favorecem o poder de compra dos avicultores. Pelo menos é o que destaca um levantamento realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, que é da Exalc-USP. O material ele foi publicado na última segunda-feira, dia 22. E segundo o CEPEA, os preços dos ovos têm subido com força no mês de agosto, atingindo patamares recordes em praticamente todas as regiões acompanhadas. Mas, no entanto, para os principais insumos na atividade milho e farelo de soja, o cenário é de valorização menos intensa. No caso do cereal e até mesmo de queda, que foi verificada no mercado de farelo, o que potencializa o poder de compra do avicultor de postura. Na média parcial de agosto até o último dia 18, o avicultor lá na cidade de Bastos, no estado de São Paulo, ele consegue comprar 110 quilos de milho, ou seja, 57,4 quilos de farelo de soja com a venda de uma caixa com 30 dúzias de ovos brancos tipo extra, quantidades 4,3% e 5,1% superiores às registradas em julho, pelo menos é o que detalha o CEPEA. E agora vamos comentar sobre exportação para o Canadá. A Aurora Coop, a Aurora Cooperativa, atendeu todas as especificações técnicas sanitárias e também de bem-estar animal previstas no acordo entre Brasil e Canadá, que foi celebrado em março deste ano, com a habilitação das plantas brasileiras anunciadas na metade do mês de julho passado, que autorizou a exportação de carne suína para aquele mercado. O primeiro container, contendo 25.300 toneladas de cortes de carne suína para aquele mercado, partiu no último dia 23 de agosto do Porto de Navegantes, em Santa Catarina, a bordo do navio Lion 2, que vai atracar no Porto de Montreal. Pelo menos destaca que todos os setores da cooperativa Aurora, desde o campo, indústria, logística e controle de qualidade, empenharam-se para o atendimento dessa demanda. Produtor de cerca de 2 milhões de toneladas anuais de carne suína, o Canadá é o terceiro exportador mundial à frente do Brasil. Mesmo com importante participação no comércio internacional de carne suína, o país importa em torno de 200 mil toneladas anuais, o que demonstra um importante espaço a ser conquistado pelos exportadores brasileiros. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito. O Luiz Antônio de Brito, ele é o CEO da Cerrado Corretora, e nós vamos falar sobre vários temas importantes: milho, soja, mercado, o Boletim Focus. Luiz, tudo bom? Tudo bem, Toninho? Bom dia a todos aí. Bom dia, Luiz. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Luiz, vamos começar pelo seguinte: o Boletim Focus é aquele da taxa Selic. O Boletim Focus, Antônio, foi divulgado agora dia 19/8, né? Ele traz algumas informações interessantes aí para a economia, mostra a questão aí uma notícia interessante que o IPCA ele reduziu a projeção do IPCA,
A gente estava trabalhando aí com o IPCA de 7,02 e agora já há uma projeção para fechar o ano com 6,82 e para o ano que vem em torno de 5,33, né, a atualização do IPCA. Em relação ao IPCA, mostra que a economia dá um sinal que alguns produtos começaram a entrar em deflação, em consequência até do próprio barateamento da gasolina, da energia, do gás e da água que foram subsidiados pelo governo e mostrou aí que esses custos refletiram lá na ponta para o consumidor, não em consequência também em relação à própria alimentação que ainda continua alto e a questão do transporte ainda continua afetando muito pelo preço do diesel. E também mostrou uma redução para a Selic, Antônio, para a projeção no próximo ano, para 11%. Né? Então, a gente acredita nessa redução para 11% da Selic e mostra também alguns fatores, como a questão da taxa de câmbio, onde a gente aponta aí em torno de o dólar permaneça em 5,20 até o final do próximo ano. Mas mostra que a gente vai ter um ano ainda um pouquinho complicado, independente das eleições desse ano. Para quem assumiu o governo, a gente vai ter um ano aí que mostra um crescimento do PIB ainda subindo um pouco, a projeção era 2 para 2,02 e agora para 2023, Antônio, era 0,41 e, segundo o mercado, a gente pode ter um PIB de 0,39, né? É um crescimento muito pequeno para o ano que vem, em consequência do momento econômico que o país atravessa. Então, independente das eleições, o 2023 ainda vai ser um ano ainda de grande luta aí nessa questão da economia, né? Mas parece que, de maneira geral, a própria economia do planeta, né, Luiz, está assim meio... Ela sentiu muito a Covid, sentiu muito a guerra, está sentindo, aquele bochicho da China com Taiwan, enfim... Sim, exato. Condições climáticas que está afetando muito uma série de países produtores, né, Luiz? Exato. Nós juntamos aí tudo que você acabou de falar, a pandemia, o clima, né, e a guerra, né? Num momento só histórico aí. Então, realmente afetou não só o Brasil, como afetou vários países da Europa, da Ásia, todos os países estão enfrentando aí a sua maneira esse momento que a gente está transportando aí, né, em relação a esses anos aí de incertezas, né? Luiz, de tudo isso, de guerra, de pandemia e condições climáticas, eu só tenho medo de uma situação, que é a condição climática. Porque você não reverte a condição climática de uma semana para outra, de um ano para outro. É verdade. E parece que a coisa está indo ladeira abaixo. Bom, Luiz, variação acumulada dos preços da soja e do milho entre 2018 e até aí a parcial do mês de agosto. Bem, Antônio, nós observamos aí essa variação de 2018 até agora, 16 de agosto de 2022, que houve uma variação em relação tanto do milho quanto da soja. Nós tivemos aí um aumento da soja em torno de 160%, quando você busca lá a variação lá em 2018, e o milho variando em 151%, né, em relação a esse período. Isso foi bom em relação ao boi, porque o boi, num período, só cresceu 113%, quer dizer, tanto a soja quanto o milho ainda foram mais interessantes do que esse crescimento do boi, mas mostra também uma preocupação, aí, principalmente do mercado consumidor interno, Antônio, tanto de soja quanto de milho, né, em relação a esses fatores, né? Então, a soja ainda, apesar de nós estarmos vendo um gráfico interessante, mostrando esse crescimento de 160 para a soja e 151 para o milho, ainda mostra aí que os custos ainda do produtor aumentaram bastante, principalmente em relação a fertilizantes. É um gráfico para se comemorar, mas muito interessante também a gente preocupar com os custos que o produtor rural vai enfrentar a partir de agora, justamente pelos custos também que foram acumulados e pela questão que nós falamos aqui da guerra, né? E esse aumento no custo de produção, tanto soja quanto milho, enfim, grãos, e leite, carne, frango e suíno, os custos de produção aumentaram e aumentaram muito. E não foi só aqui não, viu? Nós temos países aí grandes, países desenvolvidos, que estão passando aí problemas seríssimos. Exatamente. Bom, Luiz, e no meio de tudo isso, além das condições climáticas, principalmente que estão afetando a Europa e também a China, que é um grande produtor, o milho, a tendência é de alta, né?
Nós vimos com a tendência de alta, o mercado de milho está muito volátil, Antônio. Nós vimos com a tendência de alta 2 dias, inclusive a gente vem mostrando uma posição ali um pouco divergente há 2 dias atrás, e até fiz questão de colocar isso aí, que o mercado enxergava no curto prazo um recuo do milho há 2 dias atrás, e com as notícias que nós tivemos em relação ao clima na Europa, na China, nos Estados Unidos, a perda de produtividade, uma série de questões, o mercado corrigiu para cima ali, houve um ganho ali no curto prazo, né? Tanto no mercado físico como na B3 e na CBOT, mas hoje o mercado já mostra uma posição um pouco mais confortável com as notícias da questão da oferta e demanda, da questão dos estoques, né? Havia uma expectativa ali em relação à Ucrânia, naquele escoamento da safra ucraniana, porque a Ucrânia representa 16% do mercado internacional do milho e 9% do trigo, mas as negociações com a Rússia não desenvolveram da maneira que a gente esperava. Aquele transporte lá em relação ao Mar Negro ainda tem alguns problemas, porque todo o mar está com minas colocadas lá pela Ucrânia, então vai demorar um pouquinho para que a gente tenha esse escoamento da safra, que ainda a Ucrânia continua sendo ali o pêndulo dos preços no mercado internacional. E pelo andar da carruagem, parece que essa guerra não tem, assim, uma data para terminar, não, né? Não tem. Infelizmente não tem, as negociações não estão caminhando bem, né? A gente espera que chegue a um consenso, mas toda essa safra que está parada na Ucrânia, a próxima safra que vai vir, a produção, mostra que a gente vai ter ainda algumas dificuldades para entender o mercado, Antônio. O próprio presidente da ONU, né? O português lá, o Guterres, né? Ele parece que andou dando fazendo um alerta aí de que 2023 vai ser um ano meio complicado para o mundo todo, principalmente em relação à comida. Bom, Luiz, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Foi boa a conversa hoje, foi muito boa. E eu espero tê-lo aqui na próxima semana, ok, Luiz? Muito obrigado. Eu que agradeço, Antônio. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre energia elétrica, vamos falar também sobre mutirões de negociações de dívidas de operações de crédito rural. E vamos falar de um tema muito interessante. Nós voltamos já, é um minuto só. Sujeira ou cidadania, poluição ou preservação, doenças ou qualidade de vida. A escolha é sua. Para o lixo não virar problema, faça as escolhas certas. Não jogue lixo nas ruas, coloque seu lixo em sacos plásticos e fique atento aos dias de coleta. Realização TV Serra Dourada. Apoio Prefeitura de Goiânia. Juntos fazemos melhor. Calma, calma. Que susto! Somos a Família Fiscal e vamos te ajudar a comprar água mineral com procedência. E como faz? É só conferir se na embalagem tem o selo de integridade mineral. Ou seja, sim, produtos sem procedência, minha senhora, são águas passadas. Até porque muitas doenças são evitadas consumindo água mineral. Que interessante. Então agora já sabe, é de olho no sim. Para você, produtor rural, a Macroservice Materiais Elétricos tem condições de preços imbatíveis. Trabalhamos com as melhores marcas, produtos e serviços de confiança. A Macroservice Materiais Elétricos é referência no mercado há 40 anos. Entre em contato com a Macroservice Materiais Elétricos e faça seu orçamento.
Rodrigo Hilbert, corretor de imóveis. Corretor de imóveis? Casas e sobrados com 2 e 3 quartos. Fala que é num Jardins. Em um Jardins com garantia de qualidade e financiamento fácil FGR. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG-Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG-Senar. É de todos, mas feito para cada um. Você não é parte do problema, é parte da solução. É assim que funciona uma democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Seja mesária ou mesário no dia das eleições. Com você, a democracia fica completa. Mesária, mesário, peças fundamentais para as eleições 2022. Participe! Justiça Eleitoral. Há 90 anos, pela democracia. Eu quero ficar na história do Furacão, sim. Quando estamos aqui, pertencemos a uma família só, que é a família Palmeiras. Todo técnico que joga uma Libertadores é um jogo diferente, é uma Copa diferente. A única coisa que eu exijo é o melhor de cada um pode dar. Porque eles querem, e quando querem, só um pouquinho de ajuda, eles conseguem. E estes jogadores, eu não sei quais são os limites deles. Eu quero aquela torcida dando um calor muito grande no nosso adversário. É uma força que é difícil de explicar, mas que se sente. E eles sentem isso dentro de campo. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora vamos comentar sobre energia elétrica. Nós bem que sabemos que ser um produtor rural é uma tarefa para lá de árdua. A Enel também sabe e por isso convidou o Newton Pinto e o Tom Carvalho para trazer uma mensagem para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando acaba a energia aqui na sua fazenda, o que você faz? Liga pra ele. Diferente do meu vizinho. Quando acaba a energia, ele conta pra Deus e o mundo, menos pra ele. Compadre, o Vicente outro dia quase morreu. Uai, por quê? Uai, compadre, acabou a energia, pegou uma vara pra ligar aquela banana, aquela chave. Sei. Tomou um choque tão grande, mas tão grande que desmaiou, você acredita? Meu vizinho também é descuidado demais. Quando acaba a energia, ele até liga pra Enel. Sei. Mas deixa a porteira trancada, não tem jeito dos técnicos entrar pra ligar. Mas tem muita gente que faz isso, né, compadre? Mas falando em energia, a Enel inovou demais, né, compadre? Demais, demais. Eles agora estão colocando aquele tal de religa nos postes, liga a energia sozinha quando acaba. Bom demais, compadre, mas agora minha mulher me dá sossego, né? Ué, por quê? É só acabar a energia aqui na fazenda que ela quer ir pra cidade. Ah, não dorme no escuro? Não, quer assistir novela. Ah, é? A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, juntamente com as federações estaduais, sindicatos rurais, estão promovendo mutirões de renegociações de dívidas de operações de crédito rural contratadas com recursos dos fundos constitucionais de financiamento. O objetivo é dar suporte para a regularização com base nas condições de renegociação prevista na Lei 14.166 de 2021, que autoriza a liquidação ou parcelamento de contratos com recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Nordeste, que é o FNE, da região Norte, o FNO, e da região Centro-Oeste, o FCO. Os descontos acima das dívidas, de acordo com a lei, podem chegar a 90%,
a depender do porte do produtor e também da localização. Lembrando que o valor da dívida repactuada, ela fica limitado, no mínimo, ao valor do principal liberado e não amortizado. Com a repactuação das dívidas, o produtor poderá sair da situação de inadimplemento e se tornar apto a acessar novas linhas de crédito para financiar o custeio e o investimento da sua produção. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre energia solar, principalmente aqui no Brasil, que é um baita de um negócio interessante. Guido Juliano, mais uma vez, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que esse tema é um temão. Exatamente. Bom dia, Antônio. Bom dia. Pois é, Guido. Energia solar. O mundo está precisando de gás, a Europa, para energia agora frio, que não é quente lá, a coisa mata, o frio lá mata. Depende da Rússia. A Rússia está soltando pouco gás lá para o pessoal da União Europeia, da Europa. Nós temos um problema de seca. Quer dizer, e enquanto aqui no Brasil nós temos vento sobrando, sol sobrando e podemos gerar energia de graça. Antônio? De graça sim, né? Mas é basicamente de graça. É praticamente de graça, né? Antônio, a gente sempre fala sobre essa grande janela de oportunidade que é o Brasil, principalmente nesses momentos que acontece a seca na China. A China terá problemas na sua produção de alimentos, seca nos Estados Unidos, o problema de energia na Europa por conta do bloqueio do gás russo. E o Brasil, neste momento, nesse instante caótico em que a economia mundial atravessa, nós estamos a cada dia tendo mais energia limpa através da energia solar, da energia eólica, a energia dos ventos, e já produzimos somente nestes painéis que nós estamos vendo as pessoas colocarem nos telhados, nós estamos produzindo a mesma quantidade de energia elétrica que a segunda maior estação de energia hidroelétrica do mundo, que é Itaipu. Hoje, Itaipu gera 14 gigawatts e a energia da luz através do sol gera 14 também. Isso é apenas o começo. Nós temos condição, segundo técnicos da área, de produzir várias usinas hidroelétricas de Itaipu por conta só da energia solar. Sem contar que nós estamos expandindo os parques eólicos, principalmente no Nordeste e na região de Osório, no Rio Grande do Sul. Então, a energia, nós podemos, Antônio, a partir deste momento que nós começamos a deixar a energia, a energia gerada por derivados de petróleo, energia do gás, energia do carvão ou do óleo diesel, e nós já estamos substituindo por energia limpa, e nós teremos condição de abrir o nosso parque industrial, principalmente o parque do agronegócio, a indústria de transformação do alimento bruto, do grão, em alimento processado, para que nós possamos agregar valor à nossa produção de alimentos e a gente exportar. Quando a gente fala que esse país aqui, ele é riquíssimo, ele é bilionário em relação ao resto do planeta, muita gente acha que a gente está falando bobagem, está falando demais. E não é, não. Aqui no Brasil, se a gente quiser terminar com a energia hidrelétrica, que é a energia que vem da água, que primeiro é um custo violentamente grande, né, Guido? Para implantar
uma usina hidrelétrica. É um preço absurdamente grande. Talvez com esse dinheiro a gente consiga gerar pelo menos 1/3 da quantidade de energia que o Brasil precisa. Só com o sol. Exatamente. E nós estamos aí, e o mundo todo está olhando para a gente. O mundo todo vem batendo na gente há muito tempo. Nós é que precisamos fazer a tarefa de casa. E se a gente fizer, nós vamos basicamente, talvez até dominar o planeta, Guido. Não é uma loucura minha, mas eu acho que tem condição. Eu não digo dominar militarmente falando, tal, mas nós temos área para plantar, nós temos área para gerar comida, nós temos área para gerar energia, que é o básico que a população precisa. Matéria-prima também, né? Temos tudo. E está faltando o quê, Guido? Está faltando política, está faltando planejamento político, está faltando gente que acredita e aposta no Brasil, está faltando gente para lutar pelo país. Não é dar esmola para o povo brasileiro, não. Antônio, nós assistimos um momento, eu diria, um momento mágico do Brasil ter condição a cada dia que passa de alimentar o mundo. Para nós termos uma ideia, de 40 anos para cá, ou seja, de 1982 para cá, o Brasil aumentou a sua área de produção de grãos em 98%. Porém, nesta área toda que houve esse incremento, nós aumentamos em produtividade e em produção. A produção aumentou 430%. Então, hoje o Brasil, ocupando uma área 98% maior do que há 40 anos, nós estamos produzindo quase 5 vezes mais. E isto é tecnologia, é pesquisa. É educação, né, Guido? Exatamente. Então, nós já estamos nos preparando para isso, mas nós teremos que ter apoio do governo federal, com incentivo ao produtor rural, com estabilidade política e econômica. Ô Guido, quando a gente fala assim 98%, nós tivemos um crescimento de 98%, às vezes as pessoas que não estão acostumadas com o agro falam assim, nossa, 98% do Brasil está produzindo comida. Não. Se você pegar, são apenas, acho que 30 e poucos milhões de hectares, né, Guido? 8% da área brasileira. Né? Então pronto, 8% da área brasileira, pega o Brasil inteirinho, 8%, que dá um pedacinho pequenininho, é aquilo que está sendo usado para produzir comida para nós e para o mundo. Só isso. Antônio, nós temos a expansão, 25% do Brasil são pastagens degradadas que nós podemos ocupar com a agricultura e fazer a integração lavoura, agricultura, pecuária e floresta. Que é exatamente aquilo que uma boa parte de produtores já está fazendo com resultados fantásticos. O Brasil, você que está nos acompanhando, é o único país do mundo que tem condição de plantar num ano só. Um exemplo, soja, depois planta milho, depois planta capim e coloca o boi para comer o capim para virar bife. E tem algumas áreas que já estão tendo 4 culturas por ano. É o único país no mundo que tem essa condição. Ninguém mais tem. Exatamente. Estamos aguardando aí mais incentivos para que o Brasil produza cada vez mais alimentos num preço menor. Guido, é isso aí. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar lá e nós vamos conseguir ver isso ainda, Guido. Pode ter certeza. Se Deus quiser. Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia aqui. Temas excelentes e até a próxima. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Quando você perdoa, você não muda o passado. Você não muda o passado de modo algum, mas você certamente muda o futuro. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.